Olá, engenheiros e engenheiras, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Guia da Engenharia. Se vocês não me conhecem, eu sou Dandara Viana e hoje nós iremos falar sobre curva vertical para projetos rodoviários. E se você, assim como eu, se interessa por essa área, te convido agora mesmo a baixar o nosso e-book gratuito, onde você irá encontrar muita teoria e muitos exercícios resolvidos. Caso você se interesse, o link está aqui na descrição. E não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Agora vamos à aula? Bom, pessoal, todo mundo aí gosta de uma estrada plana, não é mesmo? Você consegue viajar bem mais rápido, não perde seu precioso tempo tentando ultrapassar os caminhões e nem arrisca sua segurança. Seria ótimo se todas as estradas fossem perfeitamente retas e planas, mas a realidade é bem diferente. Isso porque há várias limitações para isso, como obstáculos da natureza e os altos custos de regularização do terreno. É aí, pessoal, que as rampas e as curvas verticais entram para facilitar a construção das estradas e garantir a sua continuidade quando, por exemplo, o terreno de base da estrada é extremamente montanhoso ou até mesmo para evitar custos excessivos durante a sua execução. É por esse mesmo motivo que nesse vídeo estudaremos sobre as curvas verticais e ainda aprenderemos como calcular as cotas das estacas pertencentes a ela. E se você ainda não viu nosso vídeo sobre projeto longitudinal, te convido a assistir assim que sair dessa aula e para facilitar vou deixar o link na descrição. Bom, mas agora vamos ao que interessa. Então, pessoal, conforme eu falei na última aula sobre projeto longitudinal, as curvas verticais têm o principal objetivo de realizar a concordância entre duas rampas e podem ser tanto do tipo côncava como convexa. Então, pessoal, para realizar essa concordância entre as rampas, nós podemos utilizar diversos tipos de curvatura, como, por exemplo, circunferências, elipses ou parábolas de segundo e terceiro grau. No entanto, a curvatura do tipo parábola, de segundo grau, é a mais utilizada por apresentar uma taxa de variação da declividade constante e pela facilidade de cálculos das cotas. É por essa razão, pessoal, que as parábolas de segundo grau são o tipo de curva recomendado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, que é o nosso famoso DENIT, e é o tipo de curva vertical que estudaremos no vídeo de hoje. Agora, para começarmos a entender o projeto de curvatura de uma estrada, iremos conhecer os elementos componentes da curva vertical. E se você não sabe, as curvas verticais podem ser tanto simples como compostas. E para esse vídeo, nós iremos abordar o tipo de curva vertical simples, em que o ponto PC e PTV são equidistantes em relação a P e V. Se você quiser saber mais sobre curva vertical do tipo composta, é só deixar aqui nos comentários que eu venho com uma próxima aula falando sobre isso. Combinado? Pois bem, agora iremos conhecer individualmente cada um desses elementos, começando pelo ponto de interseção das tangentes, ou P e V. Esse ponto, pessoal, como o próprio nome sugere, é o ponto de encontro entre duas tangentes da parábola, ou seja, é o ponto de encontro entre o prolongamento de duas rampas consecutivas. Já o ponto de curvatura vertical, ou PCV, é o ponto que caracteriza-se por ser o ponto de transição entre a primeira rampa e o início da curva vertical. De maneira semelhante, pessoal, o ponto de tangência vertical, ou PTV, é o ponto de transição entre a curva vertical e a segunda rampa, ou simplesmente o ponto final da curvatura vertical. O próximo elemento é o comprimento da curva vertical, caracterizado por LV, que nada mais é do que o comprimento projetado, ou seja, medido na horizontal da curva vertical, e ele pode ser medido pela diferença entre as estacas de início e fim da curvatura vertical. O próximo e último item é a flecha, que nada mais é do que a diferença de cotas entre dois pontos de mesma abscissa situados na tangente e na curva vertical, respectivamente. Aqui, no nosso exemplo, a flecha destacada equivale à flecha máxima, que, para o caso que estamos estudando, que são as curvas verticais do tipo simples, fica exatamente no meio da curva vertical. Lembrando, pessoal, que a flecha é extremamente importante pela regularização do terreno onde a estrada deverá ser assentada. Em outras palavras, é através da flecha que conseguimos obter o perfil longitudinal adequado para a estrada. Quer ver só um exemplo? Inicialmente temos duas tangentes e, para concordá-las, precisamos de uma curva suave. Para obtermos essa curvatura, nós teremos que subtrair da rampa um valor e a cota resultante será a cota do grade da estrada. Ficou entendido? Agora que já estamos familiarizados com a curva vertical do tipo simples,
Iremos agora aprender como calculá-la. E como foi dito no início desse vídeo, a curva vertical que trataremos será a parabólica do segundo grau, que tanto pode ser simples como composta, mas nesse vídeo falaremos sobre a curva vertical do tipo simples. E não é à toa, pessoal, que estamos utilizando nessa videoaula o eixo cartesiano. E para facilitar os nossos cálculos, arbitraremos o ponto de início da curvatura vertical na origem dos eixos. Bom, o primeiro passo para calcularmos a curvatura vertical é determinarmos o comprimento mínimo para essa curva. E dessa forma, nós deveremos analisar cada um dos tipos de curva vertical, que são as côncavas e as convexas. Dessa forma, pessoal, iremos aprender a obter o valor do comprimento mínimo permitido, levando em conta a distância de visibilidade adequada para que o condutor tenha condições de realizar uma frenagem segura. Prestem bem atenção. Dessa forma, antes de tudo, a distância de visibilidade, que nesse caso chamaremos de S, não pode ser inferior à distância de frenagem, que nesse caso iremos representar por DF. Para isso, iremos estudar duas situações diferentes. Na primeira situação, a distância de frenagem é menor ou igual ao comprimento da curva. E na segunda situação, a distância de frenagem é maior ou igual ao comprimento da curva. Devemos considerar sempre as duas situações. O maior valor resultante entre as duas será considerado. E se esse valor for inferior a 0,6 a velocidade de projeto da nossa estrada, nós iremos descartar o valor resultante e utilizarmos o valor mínimo. Para as curvas côncavas, a situação também é bem parecida. Devemos, novamente, analisar os dois casos separadamente, calcular o comprimento mínimo e o comprimento maior resultante desse cálculo será considerada, lembrando que, novamente, esse valor não pode ser inferior a 0,6 vezes a velocidade de projeto da nossa estrada. Pois bem, agora que já sabemos qual é o comprimento adequado para a curva vertical, é imprescindível que conheçamos a equação dessa curva, que, como já sabemos, é uma equação parabólica do segundo grau do tipo y é igual a vezes x ao quadrado mais bx mais c. Isso mesmo, aquela mesma equação que nós aprendemos a calcular lá na escola. E, repetindo para vocês, para facilitar esses cálculos, consideraremos o ponto de início da curvatura como sendo a origem dos eixos cartesianos. E também utilizaremos as informações conhecidas, como, por exemplo, a inclinação das rampas, que também são as tangentes da parábola. Sabemos também, pessoal, que quando x é igual a zero, c é igual a zero. Além disso, sabemos também que a tangente, ou seja, a derivada da equação no ponto PCV, é exatamente igual à inclinação da rampa. Da mesma forma, a tangente no ponto PTV, ou seja, quando y é igual a LV, é igual à inclinação da segunda rampa. Bom, de posse dessas informações, nós conseguimos obter a equação da parábola dada por inclinação da segunda rampa menos inclinação da primeira rampa, dividido por 2 vezes o comprimento da rampa, vezes x ao quadrado, mais x vezes a inclinação da primeira rampa. A princípio pode parecer um pouco complicada, mas essa equação nada mais é do que uma simples equação do segundo grau. Bom, aprendemos a calcular a equação da parábola. Acabou por aqui? Nada disso. Agora iremos aprender a calcular a equação da flecha. E para isso temos duas situações. A flecha sendo dada em função da inclinação das rampas ou a flecha sendo calculada em função da flecha máxima. E como chegamos a esse resultado? Sabemos que a flecha nada mais é do que a diferença entre a cota da rampa menos a cota da parábola. Dessa forma, obtemos essa equação e, desenvolvendo-a, conseguimos chegar a esse resultado. Podemos parar por aí ou podemos obter a equação da flecha em função da flecha máxima. Como podemos chegar a esse resultado? Basta apenas que isolemos a diferença entre as rampas para podermos substituir na equação da flecha e chegamos a esses dois resultados. Você pode estar se perguntando, Dandara, por que agora a flecha em função da flecha máxima nos dá duas equações e não somente uma? É simples, pessoal, porque no primeiro ramo da curvatura vertical, a tangente da parábola possui um valor que pode ser positivo ou negativo. E após o ponto de interseção, esse valor adquire um sinal oposto. Por exemplo, se no primeiro ramo a inclinação for 2%, positivo, no segundo ramo ela vai adquirir um valor negativo. E é por esse motivo que conseguimos obter
duas equações diferentes, em que E1 está representando a flecha para o primeiro ramo da curvatura vertical e E2 para o segundo ramo da curvatura. Calculadas a equação da parábola e a flecha, podemos por fim calcular as cotas da nossa estrada, que é o que de fato nos interessa. Para isso é importante situarmos os pontos notáveis, que é o ponto de início e fim da curvatura vertical. Para isso é bem simples. A cota de início da curvatura nada mais é do que a cota do ponto de interseção menos metade do comprimento da curvatura vertical vezes a inclinação no primeiro ramo. Já a cota no ponto final da curvatura é a cota na interseção mais metade do comprimento da curvatura vezes a inclinação da segunda ramo. Encontrados as cotas do ponto de início e fim da curvatura vertical, agora podemos calcular as cotas em qualquer ponto, utilizando para isso essas equações, em que a primeira está representando a cota no primeiro ramo da curvatura vertical e a segunda equação no segundo ramo. Vale lembrar que D representa uma distância entre o ponto de interseção e um ponto qualquer situado na curvatura vertical. É isso, pessoal. Nosso vídeo fica por aqui. E não sai desse vídeo sem antes clicar no link que eu deixei na descrição, em que você vai encontrar toda a teoria desse vídeo, inclusive exercícios resolvidos, para que você tire todas as suas dúvidas que possam ter ficado nessa aula. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like se você tiver gostado. E em caso de dúvida, deixa aqui nos comentários. Um beijo, até a próxima. Tchau!